Rodrigo, só um minuto, o senhor tá mutado. Obrigado, hein? O negócio tinha ligado o microfone, ele. Tá, obrigado. Eu vou voltar aqui então. Bom, vamos lá então. Falar para vocês aí. Vamos começar novamente, tá? Desculpa aí que estava sem som. Então, objetivos do projeto. Agora está ouvindo aí? Agora tá, né? Estou vendo aqui. Sim, sim, agora dá para ouvir tranquilamente. Bacana. Tá, então, primeiro, qual o objetivo desse projeto nosso? Conscientizar sobre a necessidade de poupar, tá bom? Bom, para quem ainda está estudando, está certo, já está investindo, né, em melhorar a qualificação para poder ter um emprego que gere uma renda melhor do que se não tivesse estudado. Para quem já trabalha também, está estudando, então está melhorando também a qualificação para poder melhorar o rendimento. Tá? A ideia aqui é mostrar a importância do que você ganhar quando você puder, obviamente, né? Tem vezes que a gente não ganha o suficiente, mas você ter uma renda que te possibilite poupar e que você tenha essa disciplina de poupar. Também tem muita gente que já tem até renda para poupar, mas gasta tudo. Tá? Agora, não só poupar, a gente vai ver que a necessidade de se investir o que você conseguir poupar, você conseguir guardar, você conseguir economizar, tá bom? Hoje mesmo nós vamos falar sobre isso, a importância de investir o que se poupou. Bom, aqui também nós vamos ver como se fazer uma carteira previdenciária com ações. Então, eu vou explicar o que é uma ação, tá? Eu vou explicar o que é o mercado de renda variável. A ação é um pedaço da empresa, de uma empresa, e ela é vendida e comprada no mercado de renda variável, que é a Bolsa de Valores. Tá? E a carteira previdenciária é um conjunto de ações que gerem ações pedaço de empresa, né? Ação, verbo, agir. E essas ações, elas pagam dividendo. O que é dividendo? É participação no lucro da empresa. Tá bom? Então, no futuro, a ideia é que vocês tenham ações suficientes que te gerem renda para que você possa viver sem precisar preocupar de trabalhar. Tá? Então, isso é uma carteira previdenciária com ações, especificamente dividendos, tá bom? Aqui também, que adianta você estar pensando no seu futuro se você não cuida da sua saúde, seu futuro financeiro, né? Se você não cuida da sua saúde. Então, a gente vai trocar uma ideia sobre isso também, e principalmente que a gente vai basear no método de saúde Okada, que é um método bem agradável, que ele usa a arte e a cultura para melhorar o nível de saúde, tá? Então, a leitura de bons livros, ver bons filmes, apreciar boas paisagens. Então, Okada, nos estudos dele, mostrou que isso daí eleva o nível de saúde das pessoas. Então, eu acho um método bem agradável e acessível, né? Porque são coisas que são baratas, são fáceis de você poder ter acesso. Então, eu acho bem interessante, que é fácil de praticar e fácil de ter acesso. Então, a gente vai discutir sobre isso também. Né? Porque existem muitos cursos de investimento, mas eu nunca vi nenhum deles trabalhando com a questão da saúde. E principalmente com esse método aqui de Okada, né? Okada é um japonês, desenvolveu o método dele há quase 100 anos e continua muito eficiente, muito atual. Então, por isso que eu coloquei aqui para apresentar para vocês. Tá? Observações. Tá? Esses encontros nossos, eles são gravados e eu vou disponibilizar no grupo lá de WhatsApp, tá bom? Aí, vocês vão ver que tem na programação roda de conversa. É porque é uma forma que eu pensei de tornar mais humano, né? O curso, não ficar só online, ficar só à distância, não ficar uma coisa fria. Então, seriam momentos que a gente possa se encontrar, tá? E poder discutir sobre o que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, isso aqui é opcional, como eu falei, porque o curso é online. Isso aqui, a princípio, na sala dos professores, tá? Da metalurgia, aqui no Instituto de Vitória, quarta-feira às 17 horas. A gente vai pensar em outros lugares. Então, turma passada foi aqui perto de casa, tem o SEB. Mas a gente pode pensar outro dia e outro horário, igual estava aqui. Então, isso aqui é uma opção. Veja como uma opção isso aqui, tá? A gente pode discutir ao longo dos nossos encontros, o que seja melhor para a maioria. Bom, parceria aqui, tá? Vamos ampliar aqui para a gente poder falar melhor, para vocês verem melhor aí. Bom, parceria com a MOA International Brasil, tá? Que vem contribuir com a parte de medicina integrativa,
que é o método de saúde Okada, tá? Então, é parceira nossa aí, tá? Então, alguns palestrantes da MOA eu convido para vir falar sobre o método, tá? Eu tenho qualificação para falar sobre isso, então, atualmente eu falo e coloco um vídeo anterior dos participantes, porque como são de fora, né, então, muitas vezes não dava agenda para falar, ou dava problema técnico, e eu não podia resolver pela distância, né? De ir, por exemplo, na casa da pessoa e ajudar a configurar um computador, por exemplo. Mas nós temos parceria, né, com a MOA para poder desenvolver esse projeto nosso. Eles dão parceria intelectual, tá bom? E alguns, também o professor Simão, por exemplo, nessa primeiro encontro nosso, ele não pode participar, mas eu vou colocar um vídeo dele no grupo. Então, pessoas que não podem participar no horário aqui do nosso encontro, participar sincronamente, eu vou sempre colocar vídeo deles no grupo lá de WhatsApp, tá bom? Bom, então, só voltar aqui. Alguma pergunta vocês têm aí por enquanto? Alguma dúvida do que eu falei? Não, por enquanto não. Então, beleza. Então, vamos seguir aí. Se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode interromper, pode colocar aí também no bloco de notas aí, no chat aí, pode colocar a pergunta. Tá? E ainda se ficar alguma dúvida, pode colocar lá no grupo lá. A gente debate lá. Bom, vamos continuar então. Bom, aqui, né, falei método Mokichi Okada. Mokichi Okada, esse senhor aqui, um japonês, que ele se questionou por que o homem sofre? E ele passou boa parte da vida dele pesquisando como curar doença. Ele criou um método, né, que a gente chama de método de saúde Okada, e esse método que, ao longo dos nossos encontros, eu vou poder passar para vocês, né, uma ideia. 6 encontros é muito pouco para poder falar tudo de mercado financeiro e do método de saúde Okada, mas é um início para quem tiver interesse, a gente poder fazer encontros de aprofundamento posteriormente, tá? Então, a ideia é que a gente continue aí, quem tiver interesse, a gente fazendo grupos paralelos para poder aprofundar nisso daí. Aqui é uma caligrafia de Okada. No Oriente, é muito representativa as caligrafias, parece um desenho, tá vendo? Parece uma pessoa aqui mexendo com uma plantação, alguma coisa assim. Então, tem esses kanjis que chamam, eles têm significado. Cada um deles tem um significado, e quando você junta, passa a ter um significado, vamos dizer, mais amplo, tá? Então, cada letra, aqui como se fosse uma letra, tem um significado próprio, e quando se juntam com outras, passa a ter um conjunto de significados, vamos dizer assim, tá bom? Essa caligrafia, Fukutoku Eman, felicidade e prosperidade plena. Eu achei bem interessante, porque tem a ver com o que a gente objetiva, né? Que a gente melhore nossa vida financeira, tá bom? E felicidade não está ligado só a isso. Então, a questão da saúde, a questão da paz, né? Que a gente tem harmonia na nossa vida. Então, coloquei essa caligrafia. Como eu falei que a gente vai seguir o método de saúde Okada, sempre eu vou começar com alguma manifestação de arte no nosso encontro, que, segundo os estudos de Okada, isso faz com que a gente atinja um nível de saúde mais plena, né? Você, mentalmente, você aumenta suas ondas alfa, né, que são ondas relaxantes, seu organismo joga mais endorfina no corpo, né, que dá satisfação, sensação de prazer, né? Então, por isso, a gente sempre começa com a arte, que é base do método de saúde Okada. Obras de alto nível, né, obras de arte que melhorem nossa saúde como um todo. Bom, qual é o nosso cronograma? Aqui, nosso primeiro encontro, né? Hoje nós vamos falar sobre isso, como garantir a sua aposentadoria. Eu e aqui, essa professor Simone gravou um vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, ele não vai poder participar conosco, tá bom? Então, 2 dias depois, o que eu falei, a roda de conversa que é facultativa seria debater sobre esse assunto presencialmente, tá bom? Então, a princípio, tá? Vai ser encontro quarta-feira, às 17 horas, lá na sala dos professores do IF, para quem puder, quem quiser. E podemos pensar um outro dia, um sábado, por exemplo, em algum outro lugar, mas a gente vai, né, quem tiver sugestão, pode mandar no privado para mim aí, outros dias aí, que seja o melhor para vocês. Tá? No segundo encontro, eliminando passivos e acumulando ativos, tá? Então, é comigo e com o professor Rodolfo, que é instrutor MOA, e ele tem, eu tenho pós-graduação em finanças, eu tenho MBA em investimentos.
E o professor Rodolfo, ele fez também, quando ele fez administração de empresas, mas em administração ele estudou também investimento, tá, em ação. Ele atualmente ele investe em fundo imobiliário, então por isso que ele participa aqui com a gente nessa etapa, passivos, eliminando passivos e acumulando ativos. Aqui, roda de conversa, como eu falei com vocês, facultativo, sempre 2 dias depois tem uma roda de conversa. Terceiro encontro, tá? Saúde pela arte e pela cultura, tá bom? Então aqui eu vou falar com vocês sobre isso, como usa o método Okada para melhorar a nossa saúde, e aqui passo um vídeo da professora Naites, que é uma expert no assunto, há 50 anos que ela trabalha com esse método de saúde Okada, né? Em várias formas, com escultura, cerimônia do chá, que ela fala, né, especificamente para nós, mas ela também trabalha com pintura e outras formas, outras manifestações de arte. Depois, roda de conversa 3, aqui saiu, as datas aqui saíram emboladas aqui, quando colocou aqui para apresentar, acho que passar para PDF isso aqui para não acontecer isso, mas beleza. Dia 28, tá? Que é dia 28/10, roda de conversa 3. Desculpa, 28/10 é a palestra terceira, nosso terceiro encontro, 28/10. E dia 30, tá aqui, ficou aqui embaixo, saiu fora de formatação. Dia 30 é a roda de conversa 3, quer dizer, 2 dias depois tem a roda de conversa. Quarta palestra, 4/11, psicologia do investimento. Desculpa. Qual o mindset, né? Qual o pensamento que um investidor tem que ter? Então, nós vamos discutir isso aqui na quarta palestra. Aí, depois, roda de conversa, 2 dias depois, sobre o mesmo assunto. Palestra 5. Construir uma carteira previdenciária de ações. Tá? Aqui é o ponto alto do nosso encontro. Eu vou mostrar para vocês, né, como você vai escolher ações que no futuro paguem dividendo para vocês. Eu vou explicar sobre o mercado, tipo de ações que existem, tá? Riscos e vantagens de cada tipo de ação. Ação ordinária, preferencial, ação de crescimento, ação de dividendo, tá bom? Então aqui vai ser a parte bem específica de mercado financeiro. Isso 11/11, 13/11, roda de conversa. Depois, nosso último encontro, vivendo muito para aproveitar. Então, eu faço uma síntese aqui do método de saúde Okada, tá? E o senhor Benedito, que é presidente da MOA International do Brasil, eu coloco um vídeo dele, gravado, falando também sobre o assunto, tá? E a nossa última roda de conversa, 2 dias depois, nossos encontros finalizam, tá? E aí, quem tiver interesse, pode continuar mantendo contato e a gente continuar desenvolvendo, porque isso aí é só um início, isso é o tipo de assunto que você estuda a vida toda e vai se aprofundar cada vez mais. Mas com isso daí já dá para a pessoa mudar bastante o estilo de vida dela, tá bom? Bom, então, de novo, se tiver pergunta aí, pode colocar aí. Isso aqui eu disponibilizei lá no grupo WhatsApp, vou disponibilizar de novo. Aqui isso é um pouco fora de formatação, porque aqui tem que transformar em PDF, para poder colocar aqui e evitar esse problema. Mas deu para mostrar aí para vocês. Tá? Então, vou continuar aí. Bom, aqui, estava falando com vocês, né? Eu especificamente aqui, porque eu sou químico, eu tenho mestrado em engenharia ambiental, mas especificamente eu tenho pós-graduação em investimentos. Isso daí, investimentos aí, criptomoeda, investimento em imóveis, investimento em renda fixa, investimento no mercado de ações, que é o que eu mais gosto e acho melhor. Tem 7 anos, né? Porque também ter teoria sem prática não adianta. Eu não viria aqui falar para vocês se não tivesse prática. Então, esse é o 7º ano que eu invisto em ações. E o Simão, o professor Simão, para quem não conhece, né? Ele tem aí seus 30 e poucos anos, né? Então, um jovem, e está preocupado com a aposentadoria, que ele está ainda praticamente iniciando ainda a vida profissional dele. E ele começou, então, a fazer o quê? Ele é mais tradicional, mais conservador e ainda está se familiarizando com renda variável, então ele investe em renda fixa, tá? Não saiu aqui de novo a questão da formatação, mas ele é investidor de renda fixa. Ele vai falar por quê
que ele se preocupou no vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, por que ele começou a investir em renda fixa. Detalhe, que nós dois somos funcionários públicos, né? Então, teve até um grupo que uma vez falou assim, pô, mas você está com sua aposentadoria garantida. Aí eu perguntei para essa pessoa, quem garante o futuro? Então, eu não conto que eu estou com minha aposentadoria garantida por ser funcionário público e o governo, teoricamente, ter que pagar essa aposentadoria para mim, né? Melhor até do que paga para a iniciativa privada. Hoje, realmente é assim, mas o futuro, ninguém pode afirmar isso. Eu não vou esperar para ver, não. Então, por isso eu invisto pensando no meu futuro. Porque com a idade, você passa a ganhar menos e a gastar mais. Tá? Então, essa é a lógica perversa. Por isso, você tem que ter alguma coisa guardada. E eu não vou esperar ninguém fazer por mim. Tá? Não vou esperar Estado fazer por mim. Não vou esperar governo fazer por mim. Eu não acredito em nenhum desses dois aí. Eu acredito em mim. Bom, aqui uma poesia, Cecília Meirelles, né? Para a gente também começar nossos trabalhos. Ou isto ou aquilo, ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro, ou isto aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consigo entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Então, uma poesia aí até, né, mais para jovens, né, mais para criança, mas eu achei interessante essa parte, ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro, ou isto aquilo, e vive escolhendo o dia inteiro. Sim, realmente a vida é uma escolha. Tá? Inclusive, eu não preciso ter essa dualidade, ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Você pode, com parte do dinheiro, comprar doce, talvez menos do que você quisesse, mas economizar. Então, a ideia, que eu espero passar para vocês, não é uma vida de miséria que você tem que abrir mão das coisas boas da vida para poder guardar dinheiro, tá? Mas que você apenas tem equilíbrio. Então, se você vai, por exemplo, no caso do doce, você vai comprar aí 5 barras de chocolate para comer no final de semana. Você vai, pô, será que uma só não satisfaz? Até para a questão da saúde, né? Eu comer tanto doce assim, comer tanta gordura trans, será que não é melhor uma só? Não é suficiente? Eu guardo o dinheiro das outras 4, entendeu? E aí, com isso, eu invisto, eu tenho dinheiro para investir. Então, a ideia, sim, é de escolhas, agora, escolhas em que você não precise abrir mão de viver. Até porque, como eu falei, medição de Okada, você vai privilegiar passeios, você possa ver uma boa paisagem, visitar museus, né? Para isso você tem que gastar, pelo menos, para se deslocar muitas vezes, né? Outras vezes não, você mora até perto do local e tal, mas é um investimento também, você passear, você conhecer lugares diferentes, você comer comidas diferentes e apreciar o sabor dessas comidas, entender a cultura que está por trás daquele prato. Então, isso é um investimento. Mas você vai fazer escolhas, você sabe que tem que equilibrar entre você viver e você preparar a vida também mais à frente, viver o momento e viver também o depois, né? Quem espera que a vida não acabe só naquele momento. Bom, aqui eu coloquei, tá, no site do governo, tá? O que é a Previdência Social? Que é a política pública que busca conceder benefício monetário, ou seja, dinheiro, né, às pessoas para substituir a renda do trabalhador contribuinte quando ele perde a capacidade de trabalho, seja por doença, invalidez, idade avançada, morte e desemprego involuntário. Né? Quer dizer, ele ficou desempregado porque ele não quis. Aconteceu dele ficar, ele não pôde interferir nisso. Ou mesmo a maternidade e a reclusão, mediante a contribuição financeira de beneficiários diretos, empresas e do Estado. Então, bom, beneficiário direto é quem vai receber. Então, você obrigatoriamente tem que contribuir para a Previdência. A empresa que você trabalha, obrigatoriamente, também muitas vezes não contribui, tá? Uma coisa é a lei, outra coisa é o mundo real. Então, muitas vezes a empresa não contribui. Quando você vai aposentar, simplesmente juntar o dinheiro lá e você fica no prejuízo. A verdade é assim. Muitas vezes a empresa até fecha, entendeu? Sem depositar o que era devido da sua aposentadoria, e você fica com um pepino. Comigo mesmo já aconteceu isso, tá?
e tomei esporro ainda no INSS. Eu só falei com a senhora lá que estava criticando que tinha escolas que eu tinha trabalhado que não tinham depositado o valor referente ao INSS, que eu falei que essa obrigação não era minha. Só falei isso com a mulher, né, que ela não tinha que cobrar de mim, para ir atrás dos empresários, então eu cobrar deles. Eu tive que tomar esporro da tia no INSS uma vez aí, quando eu fui ver lá como é que estava a minha situação previdenciária. E do Estado, tá bom? Então aqui, né, pergunta, você confia no governo para poder gerir seu futuro? Eu não acredito em ninguém além de mim. Por isso que eu invisto, tá certo? Invisto sozinho também, porque eu podia pagar alguém para investir para mim, tá? Mas eu prefiro cuidar do meu próprio futuro. Então é isso que eu vou passar para vocês. Conhecimentos para que vocês mesmos possam gerir o futuro financeiro de vocês. Bom, aqui uma reportagem do Infomoney, tá? Que é uma publicação financeira, tá? Gratuita que tem na internet. Como explicar a uma criança de 7 anos que a previdência é uma pirâmide insustentável? Aí, olha só o subtítulo. A previdência tem muito mais a ver com a Telex Free ou boi gordo do que você imagina. Aqui foram golpes, tá? Chamado pirâmide. Telex Free, aqui inclusive no estado teve, há uns anos atrás aí. Boi gordo também, teve um país todo. Aqui Telex Free, eu tô falando que eu acompanhei bem, que eu tinha amigos que perderam dinheiro. É engraçado que a pessoa só fala que ganha, né? Ninguém fala que perde dinheiro em golpe, né? Vai ficar com vergonha e não fala, né? Mas isso aconteceu. Bom, o que é uma pirâmide? Tá? Então, imagina só. Aqui no primeiro nível da pirâmide, precisa de 6 pessoas participarem. Porque a pirâmide é o seguinte, a primeira pessoa que começa, ela recebe dinheiro de outras que entram. Tá bom? Então, por exemplo, aí, 3 pessoas. Uma pessoa entra e ganha dinheiro de 3. Tá? Aí, essas 3, para ganhar dinheiro, cada uma tem que chamar mais 3. Então, são 9 pessoas. Então, vai aumentando em PG, uma progressão geométrica. Aqui, no caso, está falando que no primeiro nível precisa de 6 pessoas. No segundo nível da pirâmide, precisa de 36 pessoas. Terceiro nível, 216. Aí vai aumentando. Chega no 11º nível da pirâmide, precisa mais que toda a população dos Estados Unidos para a pirâmide não ruir. Tá? Porque, de novo, você não está produzindo nada, você não tem bem nenhum. Simplesmente você ganha dinheiro de quem entra. Você fala, por exemplo, para entrar na pirâmide tem que dar R$100. Então, no primeiro exemplo que eu falei, vou botar 6 pessoas. Então, eu fui o primeiro aqui e eu chamei 6 pessoas. Essas pessoas me deram R$100, eu ganhei 600. Tá bom? Aí, elas vão chamar mais 6 pessoas. Então, vão para 36 pessoas. Tá bom? E aí, o que acontece? Dessas pessoas, elas vão pegar R$100 também, igual eu peguei. Só que desses R$100, elas vão ficar com 90, por exemplo, e me dão R$10. Eu vou ganhar em cima dessas pessoas ainda. Tá? E assim vai. Ou seja, você não está produzindo um bem, você está pegando dinheiro de pessoas que entram. Então, quem começou aqui, quanto mais gente vai entrando, mais ganha dinheiro. Aqui o pessoal fica rico, quem começa a pirâmide. Tá certo? Agora, quando vai chegando aqui, por exemplo, mais do que toda a população dos Estados Unidos para ser sustentável. Então, aqui praticamente já tem sustentável. Tá? Porque você não vai ter toda a população dos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, participando da pirâmide. Então, quando você for pegar seu dinheiro, falar, eu quero meu dinheiro, eu não tenho dinheiro. Seu dinheiro já foi embora com os outros aqui, ó, já era. E aqui, no 13º nível, tá, precisa o quê? Aqui, 3 bilhões de pessoas, mais que toda a população do mundo, que é por volta de 9 bilhões de pessoas. Vocês terem uma ideia. Então, por isso que é um sistema insustentável. E o que a Previdência tem a ver com isso? É que hoje, quem está aposentado, ele depende de quem está trabalhando. Então, como são 6 pessoas trabalhando para sustentar um aposentado. Então, chega num ponto que não tem gente suficiente para sustentar os que estão aposentados. A Previdência é isso. Porque eu tive um colega, por exemplo, no IFES, professor Flávio, ele trabalhou 42, 43 anos. Quando ele estava com 40 anos de trabalho, a gente conversando, ele falou assim, Rodrigo, eu não me preocupo com a aposentadoria, porque meu dinheiro está lá. Eu falei, Flávio, você está cometendo um erro grave. Seu dinheiro não está lá. O seu dinheiro já foi gasto há muito tempo, o dinheiro que você contribuiu para quem aposentou. Você depende de mim, que ainda estou trabalhando, você depende dessa garotada que vai entrar no mercado de trabalho. Então, sua aposentadoria não é garantida. Tá? Então, isso que é uma pirâmide. Tem um chamado de esquema Ponzi, né? Eles falam nos Estados Unidos também. Por causa do criador desse método. E aqui que eu estou falando, né? Aqui uma charge sobre a Previdência Social, porque a população está envelhecendo.
Então, daqui a pouco vai precisar muita gente receber de pouca gente que contribui. Então, é um colapso. Isso aí não precisa ser gênio para saber que a Previdência está quebrada. Quanto a isso, tá? Como eu falei, que a gente trabalha com belo, né? Com arte. Então, fica aí, sugestão, vocês assistirem o esquema de Ponzi, foi o cara que criou a pirâmide, esse esquema de pirâmide, né? O italiano, sobrenome Ponzi. Isso aqui tem na Prime, Amazon Prime. Mas aí tem os piratas hoje também, tem bastante filme, YouTube, você pode pesquisar, enfim. Mas estou falando onde que eu sei que tem. E aqui tá falando, né? Na HBO tem esse filme também, O Mago das Mentiras, que aqui Bernard Madoff, ele criou um esquema de pirâmide também recente, né? Esse aqui inventou o esquema de pirâmide, e esse daqui, durante acho que umas décadas, uns 20 anos pelo menos, ele fez um esquema de pirâmide. Esse aqui não é que é o ator, estou falando do Bernard Madoff. Esse aqui é Robert De Niro, grande ator, e Michelle Pfeiffer, dois grandes, gosto muito desses atores aí. Mas aqui esse filme conta sobre isso, como que ele conseguiu montar um esquema de pirâmide. E até hoje existe isso, né? A gente, quando for discutir a mentalidade do investidor, a gente vai ver isso aí. Por que esses esquemas tão velhos continuam dando certo, tá? Não perca, próximos capítulos. Então, tá todo mundo aí? Tá aqui, a galera tá aqui, Guilherme, seja bem-vindo aí, cara. Pô, grande São Paulino. Gustavo tá aí, seja bem-vindo. João tá aí também, tá bom, beleza. Pô, a galera tá aí. Pelo menos estão logados aí. Não tem ninguém dormindo aí não, né? Tá, beleza. Bom, vamos continuar então. Bom, dúvida de novo. Pergunta aí, bota aí escrito aí, enfim. Interrompe a gente aí, faz qualquer pergunta que vocês quiserem aí. Filme é uma coisa bacana, porque você pode, com custo baixo, né? Você tem até assinatura, você com custo baixo, você pode aprender e se divertir ao mesmo tempo. Então, acho bacana. Filme, livro também. Às vezes eu vou ao sebo, cara, compro lá R$15, compro um livro de 400 páginas, cara. Putz, então quantas horas aquilo ali me proporciona de lazer, vale muito a pena pelo quanto eu investi. Até a própria, se encontra promoções às vezes também, até livro novo, né? E sai bem barato. Então, eu gosto bastante de livro e filme. Bom, aqui, de acordo com o próprio governo, né, federal, isso aqui é de 2017, se eu não me engano, esses dados aqui. Déficit significa prejuízo. Então, o prejuízo da Previdência crescendo 14,87% ao ano, que é um valor absurdo. Né? Isso aqui, se você 15% mais ou menos, em 6 anos e meio, mais ou menos, você vai dobrar o valor da dívida, uma coisa absurda. Então, olha só como é que vem aumentando o déficit da Previdência. É crescente, ó, exponencial, cara. Está explodindo o valor. Então, isso aqui é exponencial, esse crescimento. Tá certo? Então, aqui, ó, é 100 bilhões, 1.000 bilhões é 1 trilhão. Aqui está levando em conta que chega a 1 trilhão em 2027. A dívida da Previdência é impagável. Segundo o próprio governo, tá? Isso aqui. Dado 2017, se eu não me engano. Tem lá nas referências lá. Aqui está mostrando também o que acontece. As pessoas estão envelhecendo, né? Então, em 1980, você tinha aí 9,2 pessoas trabalhando para sustentar uma aposentado, tá bom? Atualmente, aliás, aqui, atualmente, em 2060, estou exagerando. Então, nós temos mais ou menos aí, pegar 2017, né? Nós estamos em 2024, pegar 2017, tá? Você tinha aqui 5 pessoas trabalhando, né? Um pouco mais da metade para um aposentado, tá bom? E aqui está falando que em 2060 você vai ter 1,6 pessoas trabalhando para cada idoso, vai ser quase 1 para 1. Tá? Então, cada vez mais está diminuindo o número de pessoas que contribuem. É isso que está falando aqui. Menos dinheiro para a Previdência, resumindo. E aqui, ao mesmo tempo, veja só, e você aqui nos anos, vou botar aqui, expectativa de vida em 91, 77 anos a pessoa vivia. Tá? Em 2017, é de 82 anos. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Então, você está vendo uma matemática perversa? Menos gente contribuindo e mais gente recebendo. Porque se você vive mais,
você recebe durante mais tempo. Então, não fecha, é questão matemática, não é questão de ideologia. Tá? Eu vi uma vez já até uma especialista em previdência. Essa especialista em previdência, ela falava que a previdência tinha dinheiro, sim, o problema é que o governo roubou o dinheiro. Cara, então não tem dinheiro. Tá? Vocês me desculpem, eu sou da área de exatas. Então, tem o dinheiro, mas não tem. Então não tem, pô. Porque a previdência foi roubada, por isso que não tem. Cara, pô, eu perdi tempo de ver essa mulher falando para falar uma bobagem dessa, então não tem dinheiro. Tá certo? E como eu estou mostrando, é matemático isso. Em breve vai colapsar o sistema. Por isso que toda hora tem reforma da Previdência. Todos os governos, tá, que eu acompanhei fizeram reforma da Previdência. Eu acho que o Sarney não teve, mas esse teve. Fernando Henrique, você teve reforma da Previdência. Aí você teve com Lula, aí você teve com a Dilma, aí depois você teve que passou com o Bolsonaro. Então, todos eles fizeram reforma da Previdência, aumentando a idade para aposentar, dificultando mais para aposentar, para tentar jogar mais para frente esse colapso inevitável, tá bom? E a Previdência não ter condição de pagar. E outros governos que vierem, se mantiver o sistema como está hoje, vão fazer a mesma coisa, vão criar regras para dificultar a aposentadoria. Então, de novo, nos anos 80, você tinha aqui uma pirâmide etária, tá? Pirâmide de idade, de uma população jovem. Então, bastante gente contribuindo para pouca gente recebendo. Tá? Em 2017, você já começa a ter uma população mais envelhecida. Então, você diminui a quantidade que está contribuindo e aumenta a que está recebendo. Em 2050, você já vai ter invertido. Tá? Vai ter muito mais gente recebendo, aqui em cima, muito mais gente recebendo do que contribuindo. Tá? Então, aqui, ó, o próprio IBGE, projeção do próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão do governo que trata de estatística, tá bom? Aqui eu peguei com os bilionários que controlam aí os destinos do mundo, né? Então aqui a BlackRock é uma das maiores gestoras de dinheiro do mundo, que é dona de várias empresas ao redor do mundo, né? Falando aqui, a crise da aposentadoria é um novo desafio global, alerta o CEO da BlackRock. Isso aqui eu peguei da Nord Investimentos, que é uma casa de uma research, né? uma casa de pesquisa em investimentos, tá? Então, achei interessante a publicação deles e coloquei aqui. Aí está mostrando, até 2050, 1 em cada 6 pessoas terá mais de 65 anos no planeta. Em 2019, verão para 11. Ou seja, cada vez, como eu falei, cada vez mais aumenta o número de pessoas envelhecidas. E até 2035, aqui no Brasil, devemos ter mais gente se aposentando que entrando no mercado de trabalho. Então, como eu falei com vocês, que as pessoas que estão aposentadas recebem de quem está contribuindo, né? Ou seja, que estão no mercado de trabalho, você vai ter um número negativo aí, porque vai ter mais gente precisando receber do que gente contribuindo. A regra é simples, com a expectativa de vida aumentando, a taxa de natalidade diminuindo, né? Menos nascimento e gente vivendo mais tempo, as principais economias do planeta precisam descobrir formas de sustentar a previdência com menos dinheiro entrando. Os americanos acreditam que 1,5 milhão de dólares é a quantidade ideal que se deve estar guardada para uma aposentadoria confortável. Esse número parece um número impossível, né, para nós, mas se você tiver constância de investimento, você consegue chegar até mais do que isso, tá bom? Então, faça esse alento que as pessoas dizem, 1,5 milhão, cara, não vou ter isso nunca, não. Se você tiver constância e disciplina nos seus investimentos, você consegue. Até mais, vai depender de cada um. Ou complemento para não conseguir, né? Depende da disciplina de cada um, do esforço de cada um. Mas pessoas de classe média já podem conseguir isso aí, não precisa ser milionário só para guardar isso aqui, não. O valor é, ou até menos, desculpa, até voltar aqui. Tá, eu vou contar algumas histórias. Tem, por exemplo, um morador de rua que, quando morreu, foram descobrir que ele era milionário. Só a casa dele valia 600 mil euros. Tá? Libras, desculpa, foi na Inglaterra, 600 mil libras. Tá? E ele investia no mercado financeiro. Então, o mercado financeiro, então, o capitalismo tem essa beleza, né? O capitalismo tem suas desvantagens, assim como tudo na vida, mas uma grande beleza que tem é que permite você poder mudar a sua classe social.
Então, a Bolsa de Valor, qualquer um pode, não é só rico, qualquer pessoa pode chegar lá e investir e ter seu resultado. Tá? E o dinheiro lá, para quem sabe investir, você pode multiplicar por 10, 15, 20, 30 vezes quanto você tem. O valor é 17 vezes maior do que eles conseguem poupar em média, né? Quer dizer, então, poupanças tradicionais, realmente, você não consegue chegar a isso aqui, não. Por isso que eu estou apresentando a vocês o mercado de ações. 300 milhões de chineses vão passar da idade adequada para fazer parte da força de trabalho nos próximos 10 anos, ou seja, vão parar de contribuir. Ao mesmo tempo, o governo só terá dinheiro para pagar as aposentadorias até 2035, no máximo. Cara, nós estamos em 2024, 11 anos é ali em termos históricos, tá? Todos vocês aí, espero, seguindo a lei natural, vocês vão passar por isso aí, passar por 2035. Em 30 anos, os gastos do orçamento brasileiro com a Previdência passaram de 19% para 50%, ou seja, cada vez estão crescendo mais e comprometendo a arrecadação do governo, os investimentos, consequentemente. Os brasileiros estão mais velhos e o país gasta com a Previdência, mais com a Previdência do que recebe com impostos, gerando um rombo de 286 bi, aquilo que eu mostrei para vocês, aquele gráfico da Previdência, deficitário em quase 15% ao ano. O CEO da BlackRock, maior gestora do mundo, pessoas colocam dinheiro para a BlackRock poder investir. Então, é a empresa no mundo que tem mais dinheiro sob controle, né, que as pessoas depositam na BlackRock para poder investir. Avisou que o modelo atual da Previdência não se sustenta e que as gerações mais novas não vão conseguir se aposentar. Então, fica aí a conclusão alarmante, né, do CEO da BlackRock. Isso aqui, mais ou menos, coloquei só para corroborar o que eu também já percebi há muito tempo. Aqui eu coloquei essa reportagem, que é bem recente, tá? É desse ano, essa reportagem. Correios fazem acordo para pagar 7,6 bi a fundo de pensão. O valor representa metade da dívida, de 15 bilhões. A outra metade será paga por funcionários, aposentados e pensionistas da estatal. Tá? Os investimentos do Postales, que é o Fundo de Aposentadoria da Caixa, do Correio, feitos sob o governo Dilma Rousseff entre 2000 e 2016, levaram ao prejuízo de 4,7 bilhões. Então, se o prejuízo foi mau investimento, se o prejuízo foi por roubo, não interessa. Então, o Fundo de Aposentadoria dos Correios teve um prejuízo de 15 bilhões, tá? E aí o que acontece? Funcionários da ativa vão pagar esse rombo, aposentados e pensionistas, os caras que já trabalharam, já contribuíram, vão ter que voltar a contribuir para a Previdência para cobrir o rombo que ocorreu nos Correios. Tá? Pensionista, morreu lá, o marido da mulher trabalhou a vida toda, contribuiu, morreu, deixou para ela lá receber, né, a pensão, e ela agora vai ter que tirar dessa pensão para poder cobrir rombo dos Correios. Por isso que eu falei com vocês, eu não acredito, eu não confio minha vida para ninguém, tá? Muito menos o governo. Então, se aqui foi por incompetência no investimento deles, né, porque o governo controla o Postales. A Postales é o fundo de aposentadoria dos Correios. Então, a pessoa contribui com Postales para, quando aposentar, ter uma complementação da aposentadoria dela. Tá certo? E aí você está vendo que a pessoa está tendo que tirar dinheiro para contribuir. Não vai ser pouco tempo que vai fazer isso, não. Tá? 15 bilhões, você imagina. Está aqui pagando metade, né? O Correio vai pagar metade, né? Essa metade, quem está pagando somos nós, né? Porque o governo tem dinheiro. Então, nós estamos pagando 7,6 bi de rombo e o aposentado, pensionista e funcionário ativo pagando os outros 7,4 bi, né? 15 bi. Então, é isso aí. Você não vai nunca, eu não confio meu futuro para ninguém. Tá? Então, para quem você é funcionário público, esses caras também são funcionário público. E só falo para vocês que essa reportagem é recente, mas aconteceu a mesma coisa no passado, tá bom? E aconteceu com a Petrobras também, porque os fundos de aposentadoria da Petrobras também apresentaram déficit, tá? Foi roubos, foi uma administração, como eu falei, não interessa. No final, os caras tiveram que, quem não contribuía, teve que voltar a contribuir, aposentado e pensionista, para cobrir o rombo que foi deixado. Bom, opções aí da falência da Previdência. Fazer reforma da Previdência. Isso, como eu falei para vocês, tem sido feito continuamente aí, desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, lá em 1994, tá bom? Calote. Simplesmente não pagar.
Isso aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, tá? Alguns anos atrás aí, a Previdência do Rio de Janeiro colapsou, e aí eu até vi uma reportagem, uma pensionista, né? O marido dela trabalhou, contribuiu durante acho que 40 anos também, 50 anos, não me lembro. Aí ele resolveu aposentar, falou, agora eu vou curtir a vida. Morreu doença, um mal súbito, morreu, e ela estava sem dinheiro para pagar a conta de luz, né, quando ela foi entrevistada, porque o governo do Rio não estava pagando as aposentadorias. Aí ela falou, me deu até pena, que eu lembro que ela falou, isso eu li a reportagem, né? Ela falou assim, que bom que meu marido morreu, que ele não vê isso daí, porque ele sempre foi muito correto com as coisas, ele não é conseguir passar essa vergonha de não pagar as contas dele, porque eu não estava recebendo. Você imagina, você trabalha a vida toda para fazer isso aí, para passar por isso daí. É muito triste. Então, calote. Outra coisa, Grécia também. Se você for pesquisar, há um tempo atrás, a Previdência da Grécia quebrou. E aí teve quase guerra civil. O pessoal foi para a rua, teve quebra-quebra. Uma vez por outra acontecendo isso aí, ó, calote na dívida, porque governos irresponsáveis vão jogando para frente. O problema, uma hora explode, né? Igual a vida da gente. Você deixa uma dívida no cartão sem pagar, uma hora você vai ver a dívida impagável e você vai sofrer sanção por isso. Então, não tem mágica, não. Tá bom? Então, você gastar mais do que arrecada, geralmente vai te dar problema. Tá bom? Atualmente, nosso governo ele tem a ideia de gastar para, com dinheiro no mercado, as pessoas poderem comprar e esse dinheiro voltar para o governo em forma de imposto, você fazer a economia girar e crescer. Mas vocês estão vendo que não está conseguindo dar certo. Então, geralmente, tá? Às vezes até dá certo isso, uma política expansionista, tá? Mas, o geral, é igual a casa da gente. Você gasta quanto você arrecada. Se você gastar mais, você vai gerar juros em cima do que você deve, o juro sempre é muito maior do que você consegue ganhar. Então, é uma situação bem complicada. Outra opção, hiperinflação. Que o governo faz o quê? Para poder cobrir o dinheiro que falta, ele emite dinheiro. Aí você tem um excesso de dinheiro circulando, o que acontece? O valor dos bens aumenta. E aí você tem a inflação, e a hiperinflação seria a fuga de controle, seria assim, o ápice da inflação. Nós vemos isso aqui nos anos 80, hiperinflação no Brasil. Tá bom? Então, o que é hiperinflação? Se vocês pesquisarem aí, hiperinflação, infelizmente, estão vendo uma coisa parecida. Você vai no supermercado e você vê, por exemplo, de um mês para outro, eu já vi produto que eu compro aumentar 3 vezes o valor. Mas, graças a Deus, ainda não é hiperinflação. É só a inflação que está alta no Brasil atualmente, porque, como eu falei, o governo está gastando mais do que arrecada. Tá? Então, o resultado o quê? É inflação, é aumento de preço das coisas. Tá bom? E seu salário, então, começa a perder poder de compra. Aí você começa a não conseguir comprar as mesmas coisas, porque você continua ganhando a mesma coisa, um pouco mais, só que o aumento de preço é maior do que o aumento quando você recebe aumento de salário. Então, vai, principalmente as pessoas pobres vão sofrendo com isso, porque a pessoa rica, ela investe dinheiro e ganha, tá? Rendimentos, então ela consegue, de certa forma, burlar a inflação. Agora, a pessoa pobre, ela não tem nem cultura de investir, muitas vezes não tem nem condição de investir, então aí perde mesmo o poder aquisitivo, perde qualidade de vida, tá bom? Então, o governo emitir dinheiro para cobrir o déficit gera hiperinflação, tá bom? E aqui no Brasil, a gente viveu aí, até, principalmente em 1980, por isso até que o governo militar também saiu de cena, porque a situação era muito crítica na economia. Então, a economia é ruim, gente, cai governo, seja ditadura, seja monarquia, seja presidente, vai cair. É muito difícil manter. Se você for ver todos os períodos onde houve queda de governo, a economia estava ruim, tá bom? Então, fica essa dica histórica aí para vocês também. Então, o último caso foi da Dilma, que a economia estava muito ruim, por isso ela tomou impeachment, tá? Antes tinha acontecido com Collor, e no governo militar aconteceu isso também. Eles, na verdade, saíram, passaram a banana para frente, porque a gente estava vivendo um período que você ia ao supermercado, então você tinha um preço de manhã, chegava à tarde era outro preço, tinha a tal da máquina de remarcar preço. Isso aí por quê? Porque o governo militar ele usou essas ideias também de política expansionista, pegou dinheiro emprestado, né, com os Estados Unidos, fizeram grandes obras, a economia crescia 14% ao ano, nunca chegamos a ter um crescimento desse depois disso. Só que vem o quê? A cobrança depois do dinheiro, né? E aí que veio o período péssimo para nós. Então, nos anos 70,
chamado milagre econômico. Nós pegamos o dinheiro emprestado e jogamos aqui na economia, que é a mesma política, cara, que está seguindo hoje, né? E aí você tem uma expansão dos gastos. Só que naquela época deu certo, hoje não está dando. Então, o país cresceu bastante a economia, só que não é sustentável, você fez crescer com dinheiro emprestado. Aí, na hora que começou a ter que pagar, a gente não tinha dinheiro, e aí, faltando o dinheiro para pagar, inflação, e pode chegar a hiperinflação, dependendo de quanto dinheiro falta para pagar. Bom, aí você vai esperar alguém resolver isso para você? Eu não vou esperar, né? Por isso que eu convido a continuar assistindo aqui como é que a gente pode fazer. Eu trouxe um problema, né? Espero trazer para vocês a solução para esse problema aí, tá bom? Então, aqui, Reidaio, passar agora aqui, Reidaio falando. De novo, gente, dúvida aí, pergunta, pode mandar aí para nós aí, tá? Vamos continuar. Reidaio, ele é um gestor, hoje ele está aposentado, já é bilionário, tá bom? Mas todos os gestores, todos os bilionários que eu trouxer aqui, é interessante, todos eles começaram pobres, inclusive o Mokichi Okada também foi um grande empresário no Japão, chegou a ser um dos homens mais ricos do Japão, mas ele morava na periferia, ele tinha uma família muito pobre, ele conseguiu se fazer por si próprio. O Rei Dalio também. Rei Dalio, quando ele começou a empresa de investimento dele, a gestora dele, ele morava num apartamento de 2 quartos com a esposa, um quarto era o escritório dele, outro quarto ele dormia com a esposa. Tá? E hoje ele é bilionário, tá? Ele passou já o comando da empresa dele, da gestora dele para os funcionários, e ele se dedica a dar palestras de como que a pessoa pode investir. Então, ele dedica o tempo dele para isso, até dar material de graça, se você entrar lá na internet, você até encontra material que ele publica de graça. Está em inglês, né? Mas está gratuito lá para quem quiser. Ele fala aqui, no livro dele, dinheiro parado no longo prazo é o pior investimento, pois perde da inflação e dos impostos. Então, ou seja, não adianta só você economizar, você tem também que investir, senão você vai ter esse dinheiro sendo depreciado pela inflação. Tá? Quem fala de imposto é porque tudo que a gente compra tem imposto, mas principalmente a inflação vai comer o valor do seu dinheiro. Tipo, gente, antigamente tinha de botar dinheiro debaixo do colchão, né? Aí mudava a moeda no Brasil por causa da inflação, aquele dinheiro passava a não valer nada, jogava fortuna às vezes fora. Vários casos já aconteceram no passado. Aqui no plano real, tá? Se você tivesse em 26 anos do plano real, começou em junho de 94, tá bom? Isso aí vai até 2020, essa análise. Então, 26 anos do plano real. Se você tivesse colocado em renda fixa, que é o CDI, você teria aqui, tivesse começado a investir aqui, ó, R$1.000, tá bom? 26 anos depois, você teria mais de 60, mais de R$55 mil, quase R$60 mil. Tivesse investido R$1.000 e deixado na renda fixa durante 26 anos, tá bom? Então, o melhor investimento foi renda fixa, tá? Aí depois, se você colocasse na poupança, que é um investimento tradicional, e aí, tudo que banco te oferece não presta, tá? Guarda isso aí. A não ser que você seja milionário, ele vai te dar. Se você tiver 1 milhão, pelo menos, para investir, não 1 milhão de patrimônio, se tiver 1 milhão para investir, você vai ser tratado como uma pessoa que merece ter investimentos melhores. Mas se for o Rodrigo, chegar no banco, só vão te enfiar a bucha. E a principal bucha é a poupança. Veja só, a poupança foi um dos piores investimentos nos últimos, de 94 a 2020, né? 26 anos do Plano Real. O Plano Real ele acabou com a inflação do Brasil, tá? Por isso que está sendo feita análise a partir dele. Antes com a inflação, cara, era uma loucura. Tá? Então, aqui, a partir do momento que a moeda estabilizou a inflação, então você tem que a poupança variando quase nada. Qual foi o pior investimento? Dólar. Nesse período, o pior investimento foi dólar. Tá? E aqui, em segundo lugar, ficou o Ibovespa, que é o mercado de renda variável. Pô, Rodrigo, por que você está explicando, então, investir no mercado financeiro aqui de renda variável, se renda fixa foi bem melhor? Então, nós vamos ver por quê. Porque isso aqui é uma anomalia. Isso é característica de país com juros altos. Atualmente, no Brasil, os juros estão altos. Por isso que a Bolsa está barata. É um momento bom para investir, porque juros e Bolsa caminham em sentidos contrários, tá bom? Então, logo depois, aqui os juros eram altos, porque o juro era muito maior. Aqui, por exemplo, por ano, os juros era 60% ao ano. Antigamente, antes do Plano Real, era 2.400% ao ano os juros.
entendeu? Então, houve uma queda abrupta, brusca, mas ainda continuou bem alto os juros, né? Porque o juros já era gigantescamente alto no Brasil. Economias ruins têm juros altos, tá bom? Eu vou explicar depois por quê. Aqui, tá, da UFRJ, né, o PED, um professor de finanças vai falando, não é a bolsa que estava errada, né, está perdendo da renda fixa. É a nossa renda fixa que era generosa demais, ou seja, está muito alto os juros. Diz o economista Carlos Heitor Campani, professor de finanças do Instituto Coped de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, como eu falei com vocês, é uma situação normal os juros altos, igual a gente vive hoje. Como a nossa economia, nós estamos gastando, o governo gasta mais do que arrecada, os juros têm que ser altos. Por que isso? Imagina só se você tem um amigo que te pede dinheiro, um amigo que sempre te paga certinho. Bom, você empresta dinheiro, né? Se fosse para cobrar juros, você ia cobrar a mixaria, porque você sabe que você vai receber. Agora, chega outro amigo seu que você sabe que é caloteiro, e te pede ele emprestado, você fala, não vou emprestar, porque você sabe que ele não paga. Aí ele fala assim, olha, você me empresta 1.000 e depois de um mês eu te pago 1.200. Pô, 20% de lucro é um lucro considerável. Então você fica tentado. Mas por que você fica tentado? Porque está pagando bem. Mas por que tem que oferecer para você um valor de retorno tão alto? Porque ele paga mal. Entendeu? Então ele tem que botar atratividade. Por isso que países que estão com a economia descontrolada têm juros altos. Não é o contrário, o juros alto faz a economia ficar descontrolada. Essa é a lógica. Quem fala o contrário está mentindo, está errado. Bom, aqui então, numa economia de juros baixos, a gente viveu há pouco tempo atrás, tinha 2% de juros, né, ao ano. Né? Hoje está por volta aí de 14%, 13%, alguma coisa. Se você tem juros baixos, a renda fixa diminui a rentabilidade. Bolsa valoriza. Sempre um é o inverso do outro. Então, os juros, eles são um termômetro da bolsa. Tá bom? Por quê? Porque se o juros está alto, pessoas investem aqui na renda fixa porque ganha dinheiro mais fácil. Agora, se os juros estão baixos, elas arriscam um pouco mais para poder ganhar mais. Isso aqui é a realidade do país desenvolvido. 2% ao ano, não acredito que a gente chegue tão cedo. A gente viveu aí há pouco tempo atrás. Aí. Tá? No governo passado, a gente chegou a ter 2% de juros. Mas, pelo menos dos 13%, cair para uns 7% aí, já ajuda bastante. Já ajuda o quê? A valorizar a Bolsa. Tá certo? Nós estamos hoje com juros realmente altos, mas a economia está muito ruim. Por isso tem que pagar mais para atrair o dinheiro dos investidores. Ninguém quer investir no país que gasta mais do que arrecada, que a tendência é quebrar e não pagar as contas, tá certo? Essa que é a lógica. Então, agentes externos só colocam dinheiro, e esse dinheiro é necessário para o país, que faz o país desenvolver, tá? É o tal dinheiro do especulador. Sim, o cara é especulador. A gente precisa do dinheiro do especulador. O cara coloca dinheiro aqui para ganhar dinheiro. Então, se ele acha que ele pode perder o dinheiro, ele tira. Por isso que o governo tem que pagar um juros mais alto para compensar esse aumento, tá bom? Então, a gente espera que no futuro a economia melhore, seja nesse governo, seja no próximo governo, tá? A gente sempre torce, né? Porque não depende da gente. E isso é realidade do país desenvolvido, juros mais baixos. Então, consequentemente, a expectativa é bolsa valorizar. Ah, Rodrigo, e se continuar juros altos a vida toda? Aí o país quebra, você não precisa preocupar com bolsa, não precisa preocupar com nada, tá? Porque a gente aposta na bolsa, a gente espera sempre que a nossa capacidade de sobrevivência faça, num certo momento que seja, fazer a coisa certa e, consequentemente, diminuir os juros, consequentemente, valorizar a bolsa. Porque a Bolsa de Valores, o que é a Bolsa de Valores? É a forma que as empresas que produzem riqueza no país, né? Que as empresas realmente que produzem emprego, geram emprego, produzem bens para o Brasil. Então, a Bolsa de Valores é a forma que essas empresas conseguem se financiar para poder abrir, ou para poder aumentar seu tamanho, tá certo? Ou seja, a vitalidade financeira do país, ela se manifesta na Bolsa. As melhores empresas do país estão na Bolsa de Valores representada por suas ações, tá certo? Então, por isso que a gente tem sempre que acreditar na Bolsa, que o dia que a Bolsa quebrar, o país quebrou. E aqui, quando eu estava falando com vocês, né? Então, você tem aqui 94. Ó, falei com vocês, ó, passava de 60, aqui, ó, estava quase 60% os juros, né, que eu comentei com vocês, né? Mas vinha de 2.400% na época do Collor, né? Depois do Itamar também, aí o Plano Real estabilizou a economia e já caiu bastante o juros, mas ainda assim é altíssimo, né?
Aí depois até aumentou mais, ó, passou de 80% ao ano, cara, valor absurdo. Quando chegou aqui, ó, em 2020, estava por volta dos 2%. Então, nós tivemos aqui, ó, em 2020, tivemos aqui os menores juros, por volta de 2%. Mas vejam que a tendência de um país em desenvolvimento é o quê? É os juros reduzir. Tá? É isso que a gente aposta. Então, hoje o juros está alto, o juros está aqui, ó, 13%, só um pouco que assim. Os juros hoje no Brasil está aqui, ó, estaria aqui, 2024, bem acima aqui dos 2%, tá bom? Mas você vê que está mais baixo que a série histórica. A ideia é que a gente diminua mais esses juros. Bom, longo prazo do Brasil, tá certo? Então aqui, ó, de 1985, tá, até 2020. O que aconteceu com a Bolsa? Ela subiu. Tá? Então, por isso que eu incentivo e ensino a investir na Bolsa de Valores. Você investir na Bolsa é você investir não só nas empresas, mas porque as empresas são feitas por pessoas. São os melhores cérebros financeiros do Brasil, estão nas melhores empresas do Brasil. Então, eles são vencedores. Independente do que acontece, a Bolsa, ela, aqui essa linha verde mostra, ela valoriza com o tempo. Ela ganha de qualquer investimento no longo prazo. Tá? Agora, que longo prazo, você vê que são 35 anos, né? 35 anos de análise. Se você pegar aqui, por exemplo, ó, se você pegar aqui 1980 até aqui 84, vai. Você vai ter o quê? Bolsa em queda. Tá certo? 4 anos, bolsa em queda. Mas se você pega o histórico total, a bolsa cresceu. Tá? Ela valorizou, ela é vencedora. Aqui, o governo militar, falei com vocês, ó, anos 70, pegou dinheiro externo, disparou a Bolsa de Valores. Brasil crescendo. Brasil crescia 14% ao ano. Tá certo? 14% ao ano. Tá? O último maior crescimento que teve aí no primeiro governo do Lula foi 5% em média de crescimento, para vocês terem uma ideia. Tá bom? E aqui você tem o quê? Logo depois também vem a cobrança, né, dos juros. Então a economia cai. Aqui, fim da paridade de ouro-dólar, que os americanos mudaram, então tem uma queda. Então, fatores políticos interferem na Bolsa. Tá? Então, caiu a Bolsa. Aí depois vem aqui Figueiredo. Aí, crise do México. Tá? Figueiredo, a Bolsa subiu um pouquinho, caiu, subiu, ele veio a crise do México, caiu de novo. Tá certo? Aqui, diga-se de passagem, nós tivemos hiperinflação. Então, é isso que é a crise do México, que foi a moratória que o México declarou, né? Nós, aliás, desculpa, declaramos não pagar os juros da dívida, a gente estava sem dinheiro. Então, com isso, paramos de ter financiamento externo. E aí, ó, lá para baixo a bolsa, porque a economia também foi lá para baixo, a inflação foi lá para cima, foi hiperinflação. E aqui acaba o governo militar, né? Então, aqui, na verdade, em 80 já teve uma grave crise de hiperinflação e continuou. Tá? Aí acaba o governo militar, o governo Sarney vem e lança plano cruzado do mundo. Aí vai lá em cima, o país, ó, a bolsa de valor dispara, porque a economia artificialmente estava boa. Aí fazia o quê? Tabelamento de preço, cara. Aí, ó, agora sim, controle a inflação. Só que daqui a pouco deu errado o plano, o que acontece? Despenca. Aqui, ó, também moratório, nós paramos também de novo de pagar os juros da dívida externa. Aí a economia desaba. Enfim, e assim vai. Assim vamos sofrendo, ó, oscilações. Aqui, pandemia, por exemplo, despenca a bolsa, mas daqui a pouco, recuperação rápida depois da pandemia. Aqui está os precatórios, que já no governo do Lula cai a bolsa, aí a gente está andando de lado. Tá? Mas a tendência é o quê? Independente do que acontece politicamente, ao longo do tempo, a bolsa valoriza. Tá bom? Então, aspectos políticos influem na bolsa para ela subir ou descer, e não é retilíneo. A bolsa nunca varia reto, ela sobe e desce. Por isso que é renda variável o nome. Porém, no longo prazo, sempre é crescente. Nos Estados Unidos, pegou-se um período maior, né? 100 anos. E você percebe o quê? Aqui, ó, a crise de 29, ó. Despenca aqui, tá? Desculpa. 29 está aqui. Desculpa. Aqui nos anos 20, a bolsa, ó,
grande crescimento. Daqui a pouco, depressão, crise da Bolsa de 29. Aí vai andando de lado até os anos 40, ó. 11 anos de praticamente de lado. Né? Teve uma subidinha aqui, depois caiu, subiu, mas você pegar praticamente, ó, daqui, tá, de 29, deve ser aqui 29, até 40, você teve a Bolsa caindo. Daqui a pouco, de 40 até 60, alta prosperidade na Bolsa de Valores. Tá? Mas, no longo prazo, se você pegar e traçar a reta igual nós traçamos anteriormente, ó, você vai ver o quê? Cresceu a Bolsa. Então, em 100 anos, a Bolsa de Valor dos Estados Unidos também cresceu. Tá? Seja aqui, seja nos Estados Unidos, né, que é a referência que a gente tem financeira, tem bastante dados sobre os Estados Unidos, a Bolsa sempre é vitoriosa. Tá? O que é prêmio de risco do Brasil? Então, eu peguei aqui de janeiro de 23, tá? Que o risco, né, então você vai ter que o valor, né, o valor que você tem a receber, o valor que você tem a receber por estar investindo na Bolsa, né? E você percebe que esse valor está cada vez mais alto, aumentou bastante. A média aqui é 28%, nós estávamos em janeiro de 23 em 55%. Tá? Ou seja, como a Bolsa está muito barata, a chance de você lucrar é muito alta. É isso que está falando aqui, que o prêmio, né, o prêmio pelo risco do Brasil, ele está bem alto. Ou seja, um momento bom de você estar investindo. Tá? Aqui fonte é BTG Pactual, tá? Chamativo do BTG Pactual. Então, é um momento bom de se investir. Aqui é o livro do Peter Lynch. Tá? Tem essas referências dos livros que eu consultei, elas estão no final da nossa apresentação, tá bom? Mas ele fez algumas simulações. Se você colocasse $10 mil em um fundo de renda fixa, médio, em 63, 15 anos depois, esses 10 mil teria virado 31 mil. Então, aumentou mais de 3 vezes. Né? Se você colocasse em um fundo que tem ações e títulos públicos, aqui valoriza menos, né? Título público oscila menos, mas valoriza menos. Você teria ganho mais do que isso colocado em renda fixa. Você teria ganho no mesmo período, tá? De 15 anos, você teria aumentado mais de 4 vezes quanto você investiu. Observe, são 15 anos de prazo para investir. Não fez 1, 2 anos, não. Então, o que é longo prazo? 5, 10, 15. Quanto mais tempo você investir, mais chance de ganhar você tem. Seu risco é menor, tá? E o seu lucro é maior. Fundo aqui, Growth Income, somente de ações. Você aumentou mais de 5 vezes o valor que você tem. Você tinha investido. De novo, no mesmo período de tempo, né? De 15 anos na mesma época. E aqui eu coloquei, né? Pesquisei para vocês o que é Income Investing. É uma expressão que, em tradução literal, significa algo como investimento em renda. Income Investing é um paradigma de investimento da renda variável, associado à análise fundamentalista. Essencialmente, um método paradigma de investimento baseado na análise fundamentalista, assim como é o Growth Investing. Growth Investing, você compra, no caso, ações que estão baratas e podem crescer. Então, é isso que está falando aqui. Você usa isso aí, de comprar, investir, você analisa opções que estão baratas para elas poderem valorizar com o tempo. Você acredita tão barato. Você compra, por exemplo, você vai comprar alguma coisa que custa 10 mil e ela está sendo vendida por 3 mil. Então, você compra e fala, opa, a tendência é o valor se aproximar de 10 mil no futuro. Tá? Então, investimento em crescimento, né? Seria mais o Value Investing, isso daí, que eu estou falando com vocês, tá? Que é investimento em valor. E aqui, Growth Investing é em crescimento, é você comprar uma empresa, tá? Que ela está em crescimento, então ela vai valer X hoje, mas ela crescendo, ela aumenta o lucro, e quando aumenta o lucro, aumenta o valor. Então, isso aqui é empresa de crescimento. O que eu tinha falado ontem é o Value Investing. Você compra lá alguma coisa que vale 10, tá bom? E você compra por 3. Então, a perspectiva é o quê? É se aproximar desse valor de 10 com o tempo, o que você comprou por 3. Tá certo? Então, faz essa mistura de investir em coisas que estão baratas e em coisas que têm potencial de crescer e se valorizar. Isso que é Income Investing. Agora, se você coloca um fundo só de ações, você aumentou quanto você investiu
7,7 vezes aproximadamente. Foi a maior valorização, quer dizer, só ações. Por isso que o método que eu vou ensinar aqui para vocês é baseado em ações. Então, isso é tudo referência do livro de Peter Lynch, tá, de 2011. Está lá nas referências dele, lá, é o método Peter Lynch de investir. É legal vocês lerem esses livros, tá? Quanto mais vocês lerem, mais vocês vão aprimorar o senso de investimento de vocês, o conhecimento. Tá? Tudo na vida você tem que estudar bastante e praticar bastante, e investimento não é diferente. Então, você estuda para começar a investir. Eu estava até conversando com o Gabriel Roland, e ele falou, eu tenho interesse em investir em criptomoeda, mas estou estudando primeiro. Eu falei, parabéns, se você começar a investir sem estudar, você vai perder dinheiro. Tá? Então, primeiro a gente estuda, mas depois tem que ter a prática também, porque tem gente que fica só na teoria, só falando, mas teoria é uma coisa e a prática às vezes é bem diferente. Então, você tem que juntar as duas coisas. O objetivo são os dividendos. E, se o valor das ações for mais baixo do que a poupança e os títulos públicos, tem-se o prazer do aumento de capital ou subida de preço. Então, isso aqui, Okada, em 1950, ele escreveu sobre mercado financeiro. Então, ele falando que você devia investir, que é patriótico, inclusive, você investir nas ações. Acho bem interessante isso dele. Todo mundo devia investir em ações, porque isso ajuda o país. Como eu falei com vocês, as empresas geram impostos, né, para poder ter escola, hospital público, né, para poder ter obra pública, pagar o funcionalismo público. Então, isso aí são os impostos que as empresas também pagam, principalmente as empresas. Né? E você tem também o quê? Geração de emprego. E tem gerações de produto, né? Através das empresas que tem no país. Então, bens que nós consumimos, né? Desde sapato, chinelo, até cerveja que a gente bebe, carne. Então, essas são as empresas do país que produzem. Então, os objetivos são dividendos. Quer dizer, o que é dividendo? Então, a empresa, ela abre o capital dela na bolsa. Então, ela pega e coloca ações dela que você compra. É como se ela se dividisse em ações. Então, você vai lá e compra pedaços da empresa. Quanto mais pedaços da empresa, quanto mais ações, mais participação você tem na empresa. E a empresa, quando ela tem lucro, ela reparte esse lucro com quem tem a ação dela, que são os dividendos. Então, quanto mais ação você tem, mais dividendo você recebe. Então, o Okada está falando que o objetivo você investir no mercado financeiro é para ter dividendo, não é para ficar comprando e vendendo ação e lucrando com a diferença de preço, que isso aí chama especulação. Então, o objetivo é você investir para ter dividendo. Agora, muitas vezes, né, você tem aí que a ação está barata. Então, qual é a tendência? A ação valorizar. Então, você não só recebe dividendo, como você recebe também ganho de capital com valorização da ação. Ou seja, você compra uma ação que está a 1 e essa ação passa a 2, a 3. Então, além de você ganhar dividendo, se você for vender essa ação, você já tem 2 vezes, né, se for para 3, 2 vezes o valor que você investiu. Tá? Então, isso que ele está falando aí, da importância de você investir na Bolsa. Bom, aqui Peter Siegel é um professor de economia dos Estados Unidos, né? Então, o livro dele está na referência também. Ele fala, nunca houve um período longo de tempo em que o desempenho das ações não tivesse superado títulos, né? Título público, dinheiro vivo e a inflação. Então, também incentivando o investimento no mercado financeiro de ações. Aqui eu acho interessante também do Okada, um texto dele de 49, você vê como é que fica bem atual, né? Porque, na verdade, a sociedade mudou, mas as pessoas em si são as mesmas. A gente demora mais a mudar os princípios nossos de comportamento. Então, por isso que os textos continuam bem, com a Bíblia, né? Continua bem atual, porque você vai encontrar lá o filho pródigo, você vai encontrar tudo que tem na Bíblia, você até hoje se encontra. Então, os 4 princípios do budismo, evitar o desperdício, ser moderado, fazer economia e tudo poupar, são práticas do bem. Acho interessante que em 49, o Okada já incentivava evitar o desperdício, ser moderado, é o que eu estava falando, não é você não gastar, ser mão de vaca, pão duro, mas é você não ser esbanjador, fazer economia. Tá? Aqui tudo poupar e fazer economia, acho que inclui, né? Talvez uma tradução que eles separaram aqui. Você fazer economia e investir, né? Que é o que a gente vai complementar. Então, a gente fala, são práticas do bem, são coisas que são bem-vindas, né? O Okada falou. Bom, e aqui, mais uma vez, Okada, está muito certo comprar ações visando os dividendos. Não representa comprar numa espécie de rancor.
Pelo contrário, é um investimento muito útil ao desenvolvimento da indústria e deve ser bastante incentivado. O que é essa questão de rancor? É que Okada tinha muita preocupação em você não gerar ódio, né, nas pessoas, sentimento ruim. Ele fala que são coisas ruins, pessoas terem sentimentos ruins por você. Então, quando você estava investindo em ação, você não é igual você compra ação que está barata e alguém que vende para você perde dinheiro. E essa pessoa fica com rancor, né? Fica com ódio, que perdeu dinheiro, que teve prejuízo. Quando você compra ação visando a dividendo, é um investimento a longo prazo. Tá? Então você não vai lucrar comprando barato da pessoa, você vai lucrar com o dividendo que você recebe. E muitas vezes essa ação, por aumentar o lucro dela, essa ação que paga dividendo, ela ainda valoriza, que foi o que ele falou anteriormente. Então você ganha com lucro também. Então ele fala que não gera nenhuma espécie de rancor nisso. Que não é um investimento onde um outro lado tem que perder para você ganhar. Você não precisa se preocupar com isso. É um investimento em que todos os lados ganham. Você vai ganhar um dividendo da empresa e a empresa que tinha ação, quando você compra o lançamento dela na bolsa, você está dando dinheiro que ela teria que pegar emprestada com o banco e pagar juros. Então você dá esse dinheiro para ela comprando a ação, ela não paga juros, e por outro lado você ganha parte do lucro dela. Por isso que é um bom negócio para todo mundo e que devia ser incentivado. Então estamos incentivando isso aí. Sugestão de filme, também, A Procura da Felicidade, conta a história desse camarada, estava com uma situação financeira muito ruim, e ele resolveu entrar na Bolsa de Valores. Ele se tornou um corretor, né, um agente de investimento, um corretor de ações. E com isso, eu recomendo aí também, tá, até como profissão, quem tiver interesse no futuro, estudar sobre isso, que é um mercado muito promissor financeiramente, para quem, obviamente, para quem é bom, é tudo. Tem isso aí. Mas se você não mediano, você já ganhou um dinheiro bom também, tá, gente? Acho que esse cara o cara que é ruim vai perder, mas assim, pelo menos médio, você já consegue ganhar um dinheiro razoável aí no mercado. Então, esse filme é bem interessante porque é um caso real, um camarada que começou do zero e conseguiu ficar milionário, tá? Então, até depois, se inbox, se vocês quiserem, ou no grupo lá de WhatsApp, quiser comentar desse filme aí e a gente discutir, também é um prazer. Bom, falei pra caramba já, uma hora e 15 aí. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida, mas eu não sei se cabe muito essa primeira Fala, aula em si, manda aí, que é pô. em relação a comprar, por exemplo, você compra uma ação visando dividendo. Caso ocorra, fiquei na dúvida, porque, tipo assim, se tiver uma desvalorização dessa ação, do valor que eu comprei, eu recebo um valor menor em dividendo ou esse valor se mantém? Como é que funciona esse... Não, essa pergunta foi muito boa. A gente vai falar especificamente, né, de que é ação de dividendo, qual é esse tipo de ação, mas a gente vai falando aos poucos para poder sedimentar na mente, então vale a pena, e foi muito boa a sua pergunta. Porque é o seguinte, não tem problema, se desvaloriza a ação de dividendo, você não interfere em nada quando você vai ganhar. Porque o que interfere enquanto você vai ganhar é o lucro da empresa. Se o lucro aumenta, você recebe mais dividendo. Se o lucro diminui, você recebe menos dividendo. E se a empresa não tiver lucro, ela não paga dividendo. Porque o dividendo é, no mínimo, 25% do lucro. Isso é por lei. Tá bom? A lei das sociedades anônimas, que rege a Bolsa de Valores, exige que as empresas paguem pelo menos 25% do lucro delas. Tem empresa que paga 50%, 70%, 90% do lucro, depende do tipo de empresa. Essas daí que nós vamos visar, como ação de dividendo. Então, quanto mais lucro, assim, tem ação que paga mais de 100%, porque ela paga, por exemplo, 90%, mas ela tem um dinheiro que ela recebe extraordinário, uma dívida, por exemplo, do governo pagou para ela, ou ela vende um bem dela, ela pega aquele dinheiro e distribui integralmente. Então, tem empresa que às vezes dá mais de 100% de lucro, cara, entendeu? Reparte mais de 100% do lucro dela, né? E a gente vai ver que tipo de empresa. Por exemplo, empresa de energia elétrica. Gasta muito dinheiro para fazer uma empresa de transmissão, distribuição, geração de energia elétrica. Mas depois de feita, não tem despesa, praticamente. Vai pagar funcionário e tal, é quase nada. Por isso que ela faz o quê? Do lucro dela, ela distribui quase tudo. Tá certo? Então, são empresas assim que a gente vai buscar. Tá? E quando o preço dela cai, isso não interfere, porque você ganha em cima do lucro dela. Pelo contrário, a gente que investe em ação de dividendo, a gente abre o maior sorriso, cara. Porque você vai comprar mais. É uma oportunidade. Né? Por quê? Muitas vezes o preço ele cai porque a empresa está mal. Então, é justo. Né? Se ela vai lucrar menos,
então ela tem que valer menos, as pessoas vendem. Agora, muitas vezes é apenas momentâneo. Por exemplo, na época da pandemia, vou dar um exemplo prático, eu vivi isso aí. A ação da Petrobras estava R$ 26. A Petrobras está pagando bons dividendos, mas ela não é uma empresa assim, tem perfil de pagar dividendo, não. Mas só para dar um exemplo, ela estava R$ 26. Um belo dia, quando eu abro, né, o home broker é onde a gente compra e vende ação, pelo celular mesmo. Tem aplicativo no celular, então eu abri no celular, estava na academia, cara. Aí eu olhei assim, só de bobeira, quando eu vi Petrobras R$ 15, cara. Falei, putz, não tem condição uma empresa grande, é uma das maiores petrolíferas do mundo, tá caindo tanto. É o desespero das pessoas, pensar que o mundo ia acabar na pandemia e tal. Eu falei, vou comprar. Se o mundo acabar, não tem problema eu perder dinheiro mesmo, porque acabou tudo, mas se não acabar, eu posso ter um lucro. Aí eu comprei, né, a R$ 15. Aí depois, rapidamente, ela voltou a 20 e poucos reais, eu vendi. Aí nessa diferença eu peguei o lucro e comprei a ação que paga dividendo. Tinha também Banco Brasil Seguridade, né? Porque a empresa de seguros, geralmente ela paga dividendo, porque ela precisa ter o quê? Precisa ter escritório com computador e alguns funcionários ali. Você não precisa investir em máquinas, você não precisa comprar softwares super desenvolvidos, entendeu? É o CAPEX que a gente fala. Você não precisa ter um investimento alto, que a gente fala em CAPEX. CAPEX é o investimento que você tem que fazer um negócio. Então, quer dizer, o lucro dela praticamente distribui tudo. Uma seguradora não tem grande investimento, não tem grande despesa, então são setores que pagam bons dividendos. O Banco Brasil Seguridade estava 20, R$ 22, não lembro de cabeça não. Aí eu comprei com força, cara, Banco Brasil Seguridade. Vendi uma ação que eu tinha, estava bem valorizada, e comprei tudo, Banco Brasil Seguridade. Aí daqui a pouco o Banco Brasil Seguridade, cara, pagou aí 10%, 9% de dividendo ao ano, que é excelente. Acima, o mínimo que você tem que esperar ganhar é 6%. Alguns casos pode ser um pouco menos, mas é a regra geral de investimento é você ter 6% de retorno. Por isso, quando você vai calcular um aluguel, o aluguel que você vai pagar, ele tem que ser no máximo 0,5% do valor do imóvel, que meio vezes 12 dá 6. Essa é a regra, hein? Não sei se você já trabalhou com aluguel, mas para saber se o aluguel está caro ou barato, você usa essa métrica, tem que ser 0,5% ao mês que você paga de aluguel. E para quem recebe, tem que ganhar no mínimo 0,5% do valor do imóvel, senão está perdendo dinheiro. Tá certo? Então, 6% é um número mágico. A gente vai ver isso daí. Bom, estava pagando 9%, 10%, e com esse valor baixo eu comprei. O que acontece? Ela chegou depois a 30 e tantos reais, R$ 33, se eu não me engano. Olha, ganhei dinheiro ainda com a valorização dela. Aí eu vendi, é uma excelente empresa, mas eu vendi e comprei outra mais barata, que paga dividendo, estava mais barata. Aí eu fiz esse rebalanceamento aí, peguei um lucro com essa venda e comprei outra, que estava mais barato, paga dividendo também. Entendeu? Então, na verdade, quando o preço cai de uma ação de dividendo, a gente sorri, cara. Porque a ação de dividendo é aquela que você carregar para a tua vida toda. Né? Vai ser a sua galinha dos ovos de ouro. A gente não mata a galinha do ovo de ouro. Quando estiver pagando bons dividendos, você mantém a ação. Se o preço cai, você compra mais. Entendeu? Entendi. No caso, então, o dividendo é pago de acordo com a quantidade de cotas que você tem e não relacionado ao Exatamente. valor da ação em si. Não, é quantidade de ação e também pelo lucro da empresa. Ela pega o lucro e ela já define, tá, em estatuto dela. Por exemplo, Banco do Brasil Seguridade, ela distribui 50%. Já está isso determinado no estatuto da empresa. Então você já compra sabendo que, por lei, ela mesma, o estatuto dela interno, do lucro dela, 50% vai distribuir. Então, quando já sai o lucro, todo mundo já pega, já divide pelo número de ação e já sabe quanto vai receber. Tá certo? Eu já divulga aí, tá na internet, tem portais só para falar de dividendo, gratuito, inclusive, já fala isso daí. E é importante essa questão que você falou aí também, né? A gente ganha pela quantidade de ações que tem, porque tem muito youtuber que defende que não importa quanto que você vai pagar na ação, se a ação é boa. Mas claro que importa. Quanto menos você pagar, mais ação você compra e mais você vai ganhar. Então eu sou totalmente contra essa ideia, não importa, Banco da Seguridade é uma empresa boa, compra qualquer preço que ela tiver. Que eu acabei de dar um exemplo. Atualmente ela está por volta de R$ 30, que é o preço que seria um preço justo para ela. Tá bom? Então, posso comprar a R$ 30? Eu prefiro não comprar, porque tem outras coisas mais baratas.
Ah, mas ela é ruim? Não, ela é muito boa. Mas esse preço não vale a pena para mim. Eu quero comprar quando ela tiver uns 20 e poucos reais, igual eu comprei. Entendeu? Porque eu compro mais dela. E quanto mais barato você compra, eu dou essa dica para vocês também. Quanto mais barato você paga, mais segurança tem. Porque qual é o risco no mercado financeiro? O Howard Marks, tá, que vai ser um investidor também que a gente vai ver nos próximos encontros, ele explica que o risco é a variação de preço. Porque a empresa não vai quebrar, as melhores empresas da Bolsa, não vão quebrar de uma hora para outra, tá certo? Então, pode acontecer uma oscilação de preço. Aí você comprar hoje a 30 e amanhã ter uma greve dos caminhoneiros, vai, e o preço desabar para 20 reais. Isso vai ser passageiro, né? Vai ser passageiro, isso aí não vai durar para sempre uma greve de caminhoneiro. Igual já aconteceu. Então a gente aproveita e compra até. Quem é acostumado com o mercado vai e compra quando tem um evento desse aí. Mas enfim, o preço caiu. Então, se você compra a 30 e o preço amanhã cai a 20, então, se você não vender, você não tem prejuízo, mas você está correndo aquele risco, né? Que o valor, naquele momento, você perdeu 10 reais aí do seu dinheiro. Tá? Agora, se você compra 20, putz, a tendência vai voltar a 30. Então, na verdade, você se protegeu quando ela voltar a 30, cara. Se a ação cair a 25, você ainda está ganhando 5 reais aí do que você pagou nela. Então, por isso, o preço é importante para você acumular mais ações, que o dividendo você ganha por ação, e o preço é importante para você ter proteção e variação de preço. Se você compra barato, se ela cair, quanto mais barato você comprar, mais segurança do seu capital você tem. Se você precisar vender ou se você quiser vender, você não vai ter prejuízo que você já comprou barato, entendeu? E por isso também que vale a pena você comprar por longo prazo. Porque hoje, você compra uma ação, tá, vale 30, você compra 20. Imagina daqui a 10 anos, cara, essa ação está 100 reais, entendeu? Aí se ela tem um dia ruim que ela cai a 70, pô, mas você comprou a 20 reais, cara, você está ganhando 50 reais para ação. E nesses 10 anos, você ganhou dividendo que vai diminuindo do valor que você pagou. Então, às vezes, está até de graça a ação já, entendeu? Você passa a ser uma máquina de dinheiro, porque você já pagou quanto que você recebeu e continua recebendo. Tá bom? Então, por isso, o valor importa sim. Eu sou contra os YouTube aí, tem vários que falam que preço não importa. Bom, mais alguma pergunta aí, meus amigos? Bom, então, valeu aí, obrigado aí pelas participações, tá certo? Próximo encontro nosso, nós vamos falar sobre ativos e passivos, tá bom? Então, valeu aí, até a próxima. Dúvidas? Pode mandar lá também no grupo de WhatsApp, beleza? Valeu, até a Beleza. próxima. Valeu, Rodrigo. Só Boa uma mensagem noite. para você aí. Tem a. Bom, aqui, ó, vamos ficar essas perguntas aí. O que é o tal do mercado? Ações até eu comentei, né? Como investir no mercado? Por que investir em ações de dividendo? Aqui também, de certa forma, até eu já comentei, né? Mas isso daqui a gente vai discutir mais para frente, tá? Por isso que eu coloquei aqui esses questionamentos. É importante você refletir sobre isso. Tá bom? Então, coloquei aqui, ó, próximos encontros a gente vai dar as respostas. Valeu, pessoal, por hoje é só. E só aqui as referências. As referências. Putz, deixa eu ampliar aqui, ficou bem. Aqui, né, aquele gráfico que eu coloquei do CDI, aqui aquela charge sobre pirâmide da Previdência, aqui 100 anos da Bolsa, né, no gráfico, eu mostrei o gráfico, aqui, Rei Dalio, Princípios, Vida e Trabalho, a citação dele, né, aqui tem do Siegel, né, as estoques, ações, né, para uma corrida por longo prazo, né, do Howard Marks, junto com Siegel, tá, foi aquela citação que eu falei, né. Aqui, Okada, a causa da baixa do preço da ação e a sua perspectiva futura, tá, o bem e o mal. Aqui também outras citações, né, do jornal Ricari, dinheiro mal ganho, dinheiro mal gasto, do Okada. Tá? Aqui são tudo doido, porque a formatação saiu. Aqui também, aqui são as crianças que eu coloquei, a referência daquelas fotinhas bonitas. E é isso aí, galera. Valeu. Obrigado aí pelas participações. Dúvida, toma as ordens aí. Até a próxima. Valeu.